Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Informática na Educação. Na nossa aula de hoje, nós vamos estar vendo uma área muito interessante chamada Informática Educativa. Bom pessoal, de início é evidente nós destacarmos que a Informática Educativa é uma área de desenvolvimento geral. Ela tem como princípio desenvolver as partes que os alunos têm mais interesse e colocar aquilo para a colocação futura e também para o destaque aplicado de cada um dos alunos. Esse desenvolvimento físico, moral e intelectual e também até mesmo uma grande interação social são os principais objetivos educacionais. A respeito dessa interação, podemos concluir esses hábitos, as atitudes e também os comportamentos do grupo ou de uma sociedade que precisam ser ensinados. E a tecnologia, ela faz parte desse uso, complementando com o uso de computadores, fazendo parte de uma grande parcela da população e também de uma grande inovação futura. Por isso, a presença desse recurso nas escolas é muito importante. O uso da tecnologia constante faz com que ela não seja mais assim considerada, pois se torna algo corriqueiro e incorpora até mesmo os conhecimentos e também as habilidades aplicadas em cada um dos alunos. É importante nós deixarmos claro que as tecnologias são auxiliares no processo educativo, não sendo o objeto em questão e também nem a finalidade, como afirma Daphne Walser, que é professora do curso de distância da CPU do uso de informática na educação. O objetivo de se inserir a informática na escola não é memorizar a escola ou então até mesmo o ensino, pois a escola tem como finalidade formar integralmente os alunos, fazer com que aprendam e utilizem esses conhecimentos em suas vidas. Portanto, o computador e essas tecnologias de informação e comunicação devem exatamente facilitar, auxiliar e promover novas aprendizagens e formas de conhecimento. Ao inserir esses computadores nas escolas, imagina-se que seria a solução para os problemas da educação. Todas as expectativas foram lançadas sobre essa máquina. Porém, a realidade mostrou que somente a introdução dela não causou nenhuma mudança significativa. Os computadores só causam mudanças na educação se os professores se apropriarem dessas ferramentas, de seu uso, de seus recursos, integrando-se a todos os outros recursos que dispõem como livros, giz e além, logicamente, de recursos humanos. Não se pode exatamente reduzir esses recursos em um fim para si mesmo, ou seja, simplesmente saber usar um computador. Mas, na verdade, eles são ferramentas que transformam o ensino. Porém, há uma diferença fundamental que está para quem e para que se utiliza essas tais tecnologias. Na história, a chegada dos computadores nas escolas era muito costume, devido à falta de conhecimento por grande parte dos profissionais da escola, o ensino da matéria informática ou até mesmo computação, em que os alunos aprendiam conceitos básicos, componentes do computador e seu funcionamento, além de aprenderem a utilizá-lo. Em grande parte das escolas informatizadas, era um técnico em informática e não um professor que dava aulas. Falamos, portanto, que o ensino da informática e não o ensino da informática educativa. Nesse quesito, observamos que uma outra forma de inserção dos computadores feita nas escolas foi a sua disponibilização na biblioteca para os alunos fazerem pesquisa, que eram realizadas de forma autônoma por estes, mas nós ainda não estamos falando de informática educativa, pois ela não está sendo utilizada a serviço da aprendizagem, mas sim de uma forma casual. Essa informática educativa pode ser, de certa forma, definida como uma ferramenta que supõe o uso das tecnologias da informação e também da comunicação, sendo intencionalmente pedagógica, que integra, sim, os recursos de planejamento do processo de aprendizado. Dito que, uma forma mais simples, poder utilizar os computadores para os educandos aprenderem algo. Como o professor é o agente de inserção da informática e seus recursos, é necessário que tenha formação e também apoio, além de se apropriar das tecnologias de forma progressiva. Chamada em questão, percebemos que com o tempo as tecnologias foram se aumentando e, logicamente, o uso dessa tecnologia promoveu-se de certa forma até mesmo dentro do ambiente de aprendizado. As TIs, ou seja, tecnologias de informação e comunicação, têm alcançado olhares abrangentes em todas as áreas de atuação,
pelo fato de desfrutarmos de agilidade nas informações e de uma gama de conhecimentos existentes através dos meios como computadores, como celulares, como tablets, em que um dos pontos a serem abordados estão estritamente solucionados como a educação, a como forma das escolas terem lidado com as novas tecnologias, adaptando em seus métodos, ensino-aprendizagem, espaço, tempo e entre outros agentes de transmissão de conhecimento. É essencial reconhecermos que a necessidade de utilizar a tecnologia a benefício dos estudantes possibilita que os conteúdos planejados permitam o despertar da autonomia do aluno, do domínio de ferramentas digitais, do olhar crítico diante dessas informações divulgadas e pela criação do conteúdo. O professor em questão busca novos meios de preparar e caminhar junto com esse avanço, pois ele não assume o papel de transmissor do conhecimento, mas torna o momento do mediador entre o aluno e o conhecimento, proporcionando então a rede de internet. A depender do espaço físico e também da grade curricular das escolas, os alunos podem ter aulas da disciplina informática ou, caso não tenham previsão curricular, da realidade da maior parte das escolas públicas. Podem ser informática durante as aulas de outras disciplinas, ou até mesmo em contraturno com o aluno matriculado. Geralmente, os laboratórios de informática nas escolas possuem um profissional docente que é responsável, mas dependendo do local, pode-se contar com profissionais formados na área de TI. Embora muitas escolas não possuem essas tecnologias disponíveis, elas muitas das vezes são utilizadas no potencial que elas deviam ser, ficando em laboratórios ou salas de informática trancadas por falta de profissionais habilitados na área de gerência, supervisão, orientação e manutenção de máquinas, tendo uma capacitação comum em alguns docentes para o conhecimento de potenciais para esse recurso, agregando as atividades em sala de aula. Nessa questão, aborda-se que a informática é uma área importante para o aprendizado desses alunos. Assim também o mesmo é utilizado na educação infantil. A informática ela pode ser incorporada em todas as modalidades e também em todos os níveis educacionais. Um exemplo é o seu uso na educação infantil. Baseando-se na epistemologia genética de Piaget, podemos concluir que a introdução da informática para as crianças pode ser favorável ao desenvolvimento. Essa teoria de Piaget afirma no período simbólico, que vai dos 2 a 4 anos de idade, em que a criança é capaz de criar imagens... Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Que substituem o objeto real e que no período intuitivo vai até os 7 anos de idade, em que a criança tenta decifrar o porquê dos acontecimentos. Analisando essas diversas características, podemos perceber que o computador é um recurso ótimo para as crianças dessa faixa etária. O computador pode ser utilizado como uma espécie de recurso tecnológico que desenvolva o raciocínio infantil, visto que é uma excelente forma tanto para mostrar imagens, como para demonstrar às crianças como acontecimentos que ocorrem. O computador também desperta um súbito interesse em relação aos conteúdos além da matéria que lhes foi exposta em sala de aula. Um ótimo motivador para complementar as aulas seriam as diretrizes que o MEC mostra para nós, que podem ser utilizadas como um argumento favorável para a implantação do conteúdo na educação infantil, pois, segundo ele afirma que a escola deve relacionar os diversos materiais disponíveis
ser visto no parecer mostrado no parágrafo de 1998. Mostra-se que a estruturação do MEC fala da seguinte forma: ao reconhecer as crianças como seres íntegros que aprendem a ser e conviver consigo próprios, demais e meio ambiente de maneira articulada e gradual, as propostas pedagógicas das instituições de educação infantil devem buscar a integração entre as diversas áreas de conhecimento e os aspectos da vida cidadã, como conteúdos básicos para a constituição de conhecimento e também de valores. Dessa maneira, conhecimento sobre espaço, tempo, comunicação, expressão, natureza e pessoas devem estar articulados com os cuidados e a educação para a saúde, a sexualidade, a vida familiar, social, o ambiente, a cultura, as linguagens, o trabalho, o lazer, a ciência e a tecnologia. Como motivação para os novos trabalhos e utilizem a ideia da informática educativa, nós obtemos então uma nova geração de crianças que desde cedo possuem o contato com a informática. E assim, acreditamos que a reformulação dessa maneira para a educação lecionar de forma futura e educativa infantil torna-se essencial para garantir o interesse desses alunos em buscar o conhecimento, além propriamente de contribuir para a autonomia desses sujeitos e até mesmo para o seu próprio crescimento futuro, até mesmo nas suas habilidades comuns. Percebe-se então que aquilo que foi mostrado dentre as demais áreas coloca-se como forma principal, até mesmo naquilo que é colocado dentro da sala de aula ou até mesmo como outras questões, até mesmo a utilização de ferramentas para o crescimento futuro. Aí que nós já entramos na chamada jogos digitais relacionados ao uso da educação, em que a utilização, como eu já tinha destacado anteriormente, da informática na educação vem crescendo com base nos tempos. Pois a educação tem permitido a criação de várias experiências e aprendizagem, entre elas os jogos. Os jogos fazem então parte da nossa vida desde os tempos mais remotos, estando prestes não só na nossa infância, e sim em todos os momentos. Os jogos podem ser grandes aliados na educação, pois divertem, se motivam e facilitam o aprendizado e aumentam a retenção do que foi ensinado, exercitando as funções mentais e intelectuais do jogador. O jogo também ajuda a criança a reconhecer as regras, mostrando a elas que os jogos são como a sociedade, onde as regras e leis. O jogo permite que a criança participe de um mundo de faz de conta, enfrentando os desafios e experimentando situações que façam uso da lógica. Se o jogo ainda ajuda no processo de aprendizado, ele é chamado no jogo educacional, mas ainda há muitas discussões sobre os jogos, como chamado a evolução digital dos jogos, em que definem que os jogos educacionais se constituem por qualquer atividade no formato instrucional ou aprendizagem, que envolva a competição e também regulamente as regras e as restrições marcadas ao aluno. Podemos dizer então que os jogos educativos são então as aplicações que possam ser utilizadas com um único objetivo educacional. É importante também destacarmos que o jogo educacional precisa ser bem fundamentado. E com os princípios teóricos metodológicos, é preciso que os professores façam uma análise cuidadosa e criteriosa aos materiais utilizados, tendo então em vista o objetivo de querer alcançar o desenvolvimento de jogos educacionais e também o futuro conhecimento. Para nisso, é preciso pensar em um tema a ser proposto, os quais os objetivos a serem alcançados de forma a ser organizada para este material, precisa-se também escolher o produzir e o reproduzir de imagens, além de selecionar mídias, de utilizar, entre outros conceitos, o projeto de fazerem o planejamento por parte do desenvolvimento do jogo, isto é, professores que abram portas para o uso de recursos que extrapolam a visão tradicional e os métodos meramente discursivos no processo de ensino-aprendizagem.
Portanto, não se deve então esperar que o computador traga uma solução mágica e rápida para a educação, mas certamente ele poderá ser utilizado pelo professor como um importante instrumento pedagógico e oportunizando que o aluno amplie então esse conhecimento que ele deve adquirir em sala de aula, pois afinal a criatividade ela não se ensina, ela se constrói. Por meio desse quesito, o aluno consegue desenvolver as próprias capacidades. Mas uma única coisa que nós não podemos ensinar aos alunos é ser criativo, pois a criatividade ela não é ensinada, ela é objetivamente construída pelo aluno e pela sua própria capacidade futura acarretada. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida com relação a uma das nossas aulas anteriores, pode ser mandar através do nosso e-mail que nós vamos estar respondendo vocês o mais rápido possível. Essa foi a nossa aula de hoje e até a nossa próxima aula. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!